Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, um vídeo importante para vocês aí. O Trump, né, nessa noite acabou de fazer um anúncio e ele revelou algumas coisas aqui um tanto interessantes, né? Eu vou deixar a matéria depois lá no canal para as pessoas lerem. Os aliados estão bem preocupados, os inimigos nem tanto surpresos, que já é de se imaginar isso, né? Mas o Trump fez o seguinte, ele acusou a China de interferência na votação de 2020 e requenta velhas acusações dessa situação aqui, né? Que as eleições americanas foram fraudadas. O presidente americano anunciou a divulgação de documentos sigilosos, disse que o sistema está vulnerável a ataques, aliados viam fala com preocupação. Por quê, né? Menos de 4 meses das midterms elections, né? Que é o que? As eleições de meio de mandato, que é aquelas eleições para o Senado e para o Congresso. E há grande possibilidade de que os democratas ganhem e tomem aí o Congresso, né? O Senado acho que não, mas o Congresso sim. E isso, hoje, Trump já está sendo barrado de muita coisa com maioria republicana, com a maioria democrata, com certeza vão tentar fazer impeachment, vão tentar. Claro que não vai passar, não vão conseguir, isso não vai vingar lá dentro, mas vai manchar a imagem dele, ele vai ter muito mais resistência, ele não vai conseguir aprovar muita coisa, principalmente no âmbito internacional, porque a Câmara aprova o que é para fora. Agora, coisas internas ele ainda vai conseguir fazer muitas mudanças, porque ele vai ter o Senado do lado dele, né? E olha só, fez um discurso em tom de campanha, atacando o sistema eleitoral americano que levou 2 vezes à presidência. Então, né, tô aqui no Globo, é óbvio que ela vai trazer uma informação sempre contrário ao Trump. Antes de ir ao tema central, Trump fez uma revisão em tom de louvor de seus atos frente ao governo, mencionando economia, política, Venezuela e falando sobre o Biden, né? Há 2 anos ele fala que o nosso país estava acabado, agora somos o país mais em alta de todo mundo, a América é respeitada como nunca, temos mais dinheiro investido nos Estados Unidos do que em qualquer momento da história. Mas nós estamos num período seguinte, a guerra contra o Irã está no 5º dia, nesse momento está tendo bombardeios lá pesados, o Irã está sendo muito atacado, mas o Irã deu ordem aos Houthis no Iêmen para fechar também o estreito lá, o Mar Vermelho, né, o Bab el-Mandeb. A economia está sendo estrangulada. Muita gente está aí como rã na panela, não está percebendo, mas eu acredito que até o final desse ano ou o início do próximo ano o mundo vai começar a sentir. Com o Bab el-Mandeb fechado, a possibilidade realmente de vir para cá fertilizantes chega a zero, né? Ninguém vai passar ali por causa da incerteza. E ele fez o seguinte: em seguida, ele anunciou a divulgação de documentos sigilosos que comprovariam a exposição de dados do sistema eleitoral em 2020, como informações de eleitores, agentes estrangeiros, citando a China. Em alguns estados, muitos desses dados estão disponíveis a qualquer um com acesso à internet. Essas informações incluem nomes, endereços, número de telefone, preferências partidárias e outros dados sensíveis que seriam necessários para se registrar para votar e participar de outras atividades ilícitas, o que é exatamente o que está acontecendo. Disse Trump, que acusou Pequim de pagar jornalistas para escreverem textos negativos sobre ele. O governo chinês queria que o presidente americano perdesse a próxima eleição. Olha só. Isso aqui, questão da política contra a China, tá? É bipartidário. Os dois lados querem derrotar a China, tá? É que o Trump é mais agressivo na guerra contra a China, mas o outro lado, se um democrata subir ao poder, acredite você ou não, não vai mudar nada em relação à China e à Rússia. Não vai mudar absolutamente nada. São inimigos e acabou. Assim como o Irã, tá? Eles são em pedras no sapato. Para eles, eles vão continuar. No passado, a comunidade de inteligência americana disse ter encontrado indícios de ações da Rússia e do Irã voltadas a impulsionar o nome de Trump sem envolver tentativas de adulteração de resultados. No caso chinês, as investigações realizadas em 2020 confirmaram que o país teria capacidade de interferir no processo, mas escolheu não fazê-lo, né? Olha como a China é boazinha. E aqui ressalto, tá? Não é que a China é boazinha ou má e os Estados Unidos é santo. Não. Os Estados Unidos faz isso a vida toda, né? É tão sujo quanto a China, então isso aqui é só o sujo falando do mal lavado. É apenas isso.
Citando uma investigação do Departamento de Segurança Interna, Trump afirmou que 278 mil pessoas que não são cidadãos dos Estados Unidos conseguiram se registrar para votar em 2020. Prometendo apresentar provas e dizendo que o número real seria muito maior, a alegação antecede sua primeira eleição em 2016, mas ganhou corpo após a derrota para Biden. Jamais foram apresentadas evidências. Citando Michigan, acusou a Polícia Federal Americana, o FBI, de encobrir suspeitas de fraude há 6 anos. Olha só, acusou o FBI, né? Isso aí também é bem... Quando você acusa instituições muito bem fundamentadas, fortes, né, robustas do sistema americano como o FBI, com certeza é uma tentativa de mudar tudo. O Trump ele veio para quebrar a ordem mundial, enfraquecer as instituições, até a moeda, tá? Destruir, descredibilizar tudo que existe hoje. Por quê? Porque ele está aí junto com o sistema inteiro para desfazer dessa era atual e trazer uma nova ordem. Agora vamos lá. Eu não quero ficar preso aos mesmos detalhes, né? Ele falou o seguinte, em outro velho tópico, né? Ele mencionou que as urnas eletrônicas são vulneráveis a ataques sem citar casos de violação. Recentemente, Trump determinou uma varredura nos equipamentos e em fevereiro, então, a diretora de inteligência nacional, a Tulsi Gabbard, realizou uma análise em máquinas usadas em Porto Rico, um território americano que não vota para presidente, sem encontrar irregularidades. A mídia sempre tenta passar que as urnas eletrônicas elas são assim quase perfeitas. Ela é santa, ela é sagrada, né? É uma coisa tão estúpida, né? Qualquer sistema inventado por um ser humano pode ser até papel. Qualquer sistema inventado pelo ser humano pode ser fraudado, pode ser quebrado, pode ser vencido. Não importa o que vai ser. Não importa o sistema que o ser humano no mundo está criando. Ah, é a inteligência artificial. Ah, é a computação quântica. Ah, é não sei o quê. Nenhum sistema humano é perfeito, é inquebrável, é invencível. Isso é piada. Isso não existe. Assim como a ideia de que a inteligência artificial vai ficar consciente. A inteligência artificial não vai ficar consciente, ela vai ser possuída. É muito diferente. E vão dizer que ela ficou consciente de coisa nenhuma. Você pode pôr inteligência artificial, a computação quântica que for. A máquina continua sendo uma máquina, ela jamais terá a capacidade do cérebro humano. Mas quando ela for unida aos neurônios humanos, ao uso também dos fungos, com a computação quântica, né? Tendo filetes de DNA para armazenamento de memória, que é algo praticamente infinito de armazenagem de informação, aí sim vai ser uma mente, né, capaz de ser possuída, alucinar sob o uso de entidades. É isso que vai acontecer. Mas não tem essa de um robô ficar consciente. Isso é bobagem. Isso é besteira. Olha só. Trump ainda disse: todos os americanos, peço que peguem o telefone amanhã, liguem para seus representantes na Câmara e no Senado e exigem, olha só, exijam que a aprovem sem demora. Que é o quê? O que ele quer? Ele quer um pacote de reforma eleitoral para ser votado o quanto antes, antes das eleições. Um conjunto de medidas com a exigência de apresentação de uma prova de cidadania nas urnas e restrição ao voto por correio. Ou seja, nada de votar por correio e todo mundo vai ter que votar pessoalmente e só se for cidadão americano. Migrante não vai votar mais. Por quê? Porque a esquerda precisa dos migrantes. Se a turma da esquerda não tiver eles para votar, eles não vão vencer. E o Trump quer garantir que o quê? Os republicanos permanecerão no poder. A fala foi transmitida pelo perfil da Casa Branca no YouTube, mas as maiores emissoras americanas, como a ABC, CNN, NBC, ou exibiram apenas alguns trechos, como MS Now, CBS. A única disponibilidade do discurso na íntegra foi a Fox News, mas de maneira cautelosa. Em 23, a emissora fechou um acordo de 787 milhões de dólares por falsas acusações de fraude em um sistema de votação eletrônica, o da Dominion Systems, citado por Trump. Porque a Fox News ela é de direita, né? Ela é uma mídia mais republicana. Antes do discurso, havia expectativa do que mencionasse a eleição de 20 na Geórgia, onde ordenou que autoridades locais encontrassem os votos necessários para derrotar Biden e que declarasse que a vitória de 2 senadores democratas na época havia sido irregular. Eis o que vai acontecer hoje à noite.
O mal perdedor mais famoso do mundo fará um discurso presidencial em horário nobre, movido pelo ressentimento, para insistir, blá 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 blá. E ele fala, enquanto sua guerra no Oriente Médio sai do controle, o custo de vida continua a subir para os americanos, disse nesta quinta o senador John Ossoff, né? Que à época desbancou o republicano David Perdue, citado na rede ABC, diante da mídia de formatos, desde os eletrônicos até as cédulas de papel, cujo preenchimento causou uma histórica disputa na eleição de 2000 e o voto por correio escolhido por Trump como inimigo após sua derrota por Biden. As intempéries surgiu com frequência, mas jamais houve um volume de queixas como visto por Trump. Ele é o que mais questiona o sistema atual. E ele tem grande poder, tá? Recentemente, a Suprema Corte americana deu a ele muitos poderes quanto ao sistema eleitoral americano. Inclusive escolher as pessoas que vão controlar, né, as votações, os colégios eleitorais. Então tá tudo sob o poder direto do Trump. Então isso é uma coisa muito importante e que pode ter grande influência e mão dele nas eleições de agora e também para a presidência em 2029. Então fiquem atentos nisso. Mas aí, né, o John Tunney, o senador republicano, não sei o que ele vai dizer. A única coisa que eu posso dizer é que estamos focados na eleição de 26, pelo menos eu estou, e acredito que a maioria dos meus colegas também, disse aí o líder da maioria republicana no Senado, John Tunney, dizendo nas entrelinhas que apontar fraudes não deveria ser a prioridade de campanha. Os aliados também, né? A vida do presidente promete ser difícil nas eleições de novembro, que renovarão a Câmara, 2/3 do Senado, hoje sob o comando republicano. Tá? Quanto ao Senado, não é nem tanto preocupante, mas a Câmara, sem dúvida, há um grande risco aí. Se o Trump não conseguir mudar alguma coisa, e ele veio justo agora para jogar fogo no parquinho, né? A guerra contra o Irã, contrariando sua promessa de não envolver os Estados Unidos em novos conflitos, contribuiu para a queda da aprovação até entre republicanos. Os impactos da Operação Fúria Épica no bolso, em especial nos postos de combustível, foram encarados por analistas e até aliados como uma pá de cal, segundo a pesquisa do Washington Post Ipsos, divulgada na quarta. A desaprovação dele é de 61%, chegando a 65% entre os eleitores independentes. Os índices são relativamente elevados em nichos leais ao trumpismo, como homens brancos, 54%, evangélicos brancos, 30% e áreas rurais, 48%. Se passarmos o tempo olhando pelo retrovisor em vez de pelo para-brisa, levaremos a nossa coalizão direto para um precipício político, disse um membro de uma campanha republicana ao Senado. Tá querendo que a gente não perca tempo com isso, né? Para reverter ou amenizar a derrota, o Partido Republicano se lançou em uma cruzada para reorganizar os distritos eleitorais, manobra possível graças ao sistema bipartidário e às tendências históricas de votação, também replicada pelo Partido Democrata. Em outra frente, Trump anunciou que poderá cortar milhões de dólares em verbas federais para o combate ao terrorismo, para estados que não aceitarem suas regras eleitorais. Olha só, hein? Como a adoção de cédula de papel e realização de auditorias amplas e medidas para comprovar a cidadania dos eleitores. Para críticos, uma decisão para minar a confiança em resultados que não sejam favoráveis ao republicano. Então ele vai com tudo porque ele não quer perder a Câmara, né? Para ele continuar tendo o poder que ele tem para fazer o que faz no mundo. Eu acho que mesmo os democratas ganhando, sendo bem sincero, o poder do Trump não vai ser tão diminuído assim não. Tá? Acho que vai ser bem tenso ainda nos próximos anos. Mas vamos ficar atento. Vai vir mudanças no sistema eleitoral deles. E esse carinha aqui ainda vai dar muito o que falar. Ele vai ainda questionar muita coisa no mundo e vai alterar muita coisa nos Estados Unidos. Em breve, as votações serão feitas pelo sistema da Anthropic, né, do Stargate. As pessoas vão lá com sua íris, com seus olhos, com a sua digital, com a sua facial, votar. E dirão com suas palavras, escreverão, colocarão sua digital nos seus votos e vai ser aceito. Porque ficará num banco de dados poderosíssimo, controlado pelo esse Stargate aí do governo americano. É para isso que eles estão levando tudo. Hoje pode parecer bobagem para muita gente, mas anotem e esperem o que vai acontecer. Até o próximo, se Deus quiser.